Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Daniel capítulo 6 e vamos extrair algumas lições a respeito dessa história. Vamos primeiro fazer a leitura. São 28 versículos e logo na sequência vamos fazer as considerações a respeito desse texto. Vamos à leitura, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Dario era um rei medo-persa. Ele foi o rei que governava os medos. Os medos eram um povo. Eles venceram o rei Belsazar, que era o filho do rei Nabucodonosor. Então, ele estava começando a reinar sobre todo aquele território e ele resolveu constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. É como se ele constituísse governadores para que pudessem cuidar, porque o território era muito grande e ele precisava ter pessoas para cuidar de cada uma das regiões. Então ele quis constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Versículo 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então nós sabemos que quando você administra um grande território, cada pedaço de terra tem uma riqueza. Em alguns lugares você tem bastante minério, em outros lugares você tem muita plantação, em outros lugares tem muitos animais, assim como no Brasil, cada região tem a sua riqueza, também ali no território havia riquezas, então ele quis constituir 120 presidentes e sobre os 120 presidentes ele escolheu 3 príncipes e Daniel era um deles. Os príncipes, esses 3, seriam as pessoas que conversariam diretamente com o rei. Então, talvez ele colocou cada príncipe para cuidar de 40 províncias. Se eram 120 presidentes, 120 dividido por 3, podemos dizer que cada um desses príncipes ficou responsável por cuidar de 40 presidentes. Aí vamos aqui no versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes, ou seja, ele se destacou, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vejam que ele dividiu todo o território para 120 presidentes, ele constituiu 3 príncipes, Daniel era um deles, e Daniel se destacou pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, e então o rei Dario pensou em constituir Daniel como primeiro-ministro. Porque o que é o primeiro-ministro? São alguns países, como por exemplo na França, você tem um presidente e você tem um premier. Você tem uma pessoa que governa. Na Inglaterra também. Existe o rei e a rainha e existe um primeiro-ministro que cuida das questões administrativas. Então, José, no Egito, ele era o segundo do faraó, porque ele se tornou o primeiro-ministro de faraó. Então aqui o rei Dario pensou, como Daniel se destacou, vou colocá-lo como primeiro-ministro. Aí o versículo 4. Então os príncipes, ou seja, por causa disso, os príncipes, que eram os outros 2, né? Eram 3 príncipes e Daniel era um deles, os outros 2 príncipes e os presidentes todos procuravam achar ocasião contra Daniel. Ou seja, começaram a procurar defeito, começaram a ficar prestando atenção em Daniel por causa do brilho, por causa do destaque, por causa da sabedoria que Deus tinha dado para Daniel, por causa do reconhecimento que o rei Dario estava querendo dar para Daniel. Eles ficaram incomodados, eles ficaram perturbados a respeito contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele
nenhum vício, nem culpa. Versículo 5: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 6: Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Isso aqui era uma saudação do povo. Eles faziam essa saudação: que o rei viva para sempre, que o rei viva sempre. Versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja aqui a estratégia. Eles procuraram criar um edito real que estabelecesse que durante um período de 30 dias ninguém poderia fazer nenhum pedido para nenhum Deus a não ser para o próprio rei. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. A lei dos medos e dos persas estabelecia que, se ele assinasse aquela escritura, aquilo ali estava firmado e não tinha mais como voltar atrás. Versículo 9. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel ficou sabendo que eles criaram aquela lei que proibia ele de orar a Deus, mas ele não deu importância para a lei, e o texto fala que ele nem fechou as janelas para se ocultar. Ele manteve as janelas abertas, continuou se colocando de joelhos e orando a Deus, sem dar importância para aquela lei, porque ele estava honrando a Deus. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Verso 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram, diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 14. Ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Veja que o rei Dario tinha um coração tão bom com Daniel, porque isso mostra que Daniel era muito fiel, que Daniel era realmente excelente em todo o trabalho que fazia ali no reino. Ele mesmo disse que o Deus de Daniel o livraria. Versículo 17. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes
para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 18: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Veja que esse rei chegou até ficar a noite em jejum em favor de Daniel, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Versículo 19: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Versículo 20: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Verso 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Veja que o Dario, ele escreveu essa carta. Ele colocou: a paz vos seja multiplicada, e colocou que da parte dele, ele editava esse decreto, dizendo que só o Deus de Daniel era o Deus vivo. Versículo 27. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quando nós lermos os próximos capítulos de Daniel, nós vemos que depois que Dario faleceu, o seu sucessor foi o rei Ciro. E o texto aqui, esse versículo 28, está dizendo que Daniel prosperou no reino de Dario e também prosperou no reino persa. Então vamos começar aqui a comentar esse texto. Antes de tudo, Daniel, pela leitura que nós fizemos do capítulo 1 até o capítulo 5, nos outros vídeos que já estão no canal, ele já tinha sido exaltado no reino de Nabucodonosor. Quando nós lemos o capítulo 5, nós vemos que o filho do rei Nabucodonosor foi o rei Belsazar. E ele também, o Daniel, também foi honrado diante do rei Belsazar. O rei Belsazar foi morto porque ele desrespeitou a glória de Deus, conforme nós já lemos no capítulo 5, e então o rei Dario, que era o rei dos medos e dos persas, tomou conta da Babilônia e começou a reinar, e logo que ele começou a reinar, nós vemos que Daniel já se destacou mais uma vez. Então o rei Dario constituiu 120 presidentes, constituiu 3 príncipes, um dos príncipes era Daniel, e Daniel era mais excelente do que os outros dois príncipes, e que todos os presidentes, então Dario resolveu criar um cargo de primeiro-ministro, onde Daniel seria o segundo e todos deveriam prestar contas diretamente para Daniel. Isso despertou, tanto nos 2 príncipes como nos 120 presidentes,
inveja. Eles ficaram incomodados. Eles não aceitavam que Daniel pudesse ser constituído sobre todos eles. Ainda tinha uma questão que Daniel, ele era uma das pessoas que tinha vindo como escravo do reino de Judá para a Babilônia. Então, talvez alguns desses presidentes fossem pessoas que eram daquele território. Então, eles talvez pensassem: esse estrangeiro que veio no meio dos escravos lá de Judá para cá, agora cresceu e prosperou? Nós não aceitamos a prosperidade, o reconhecimento desse Daniel. Então, o que eles fizeram? Começaram a prestar atenção em tudo que Daniel fazia, e como Daniel orava com a janela aberta, como nós vemos aqui, no versículo 10, eles perceberam que poderiam encontrar na lei de Deus que Daniel seguia uma forma de destruí-lo. Então, para destruírem Daniel, eles chegaram até o rei e mexeram com a vaidade do rei. Veja, que estratégia melhor para dizer ao rei: Rei, o Senhor é rei. Coloca uma lei dizendo que durante 30 dias as pessoas têm que pedir tudo apenas para o Senhor, porque o Senhor é o rei. Ali estava uma tentação. Imaginem dizer assim: você é o rei, você pode tudo. Crie uma lei dizendo que as pessoas vão ter que pedir o que quiserem para você. Então o rei Dario, naquele momento, foi tocado na sua vaidade, mas ele nem imaginou que a proposta da criação daquela lei tinha um objetivo de destruir a Daniel. Então ele assinou aquele edito, selou com anel, e aquela lei passou a vigorar, e Daniel ficou sabendo daquela lei, mas ele manteve-se fiel a Deus. Ele não fechou as janelas para se ocultar, ele continuou orando 3 vezes ao dia, ele continuou agradecendo a Deus por todas as coisas, porque Daniel entendeu que ele não estava desrespeitando o rei. A lei dizia que todos deveriam pedir alguma coisa que quisessem para o rei. Mas Daniel está dizendo aqui o texto, ele orava e ele dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele continuou agradecendo a Deus. Então aqueles homens, quando viram que Daniel continuou orando a Deus, foram até o rei e pediram que... E a questão aqui, olha a estratégia deles. Eles chegaram para o rei e disseram: Rei, você não assinou por acaso um edito, aqui no versículo 12, né? No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Fizeram a pergunta propositadamente para que o rei dissesse que sim, o edito está valendo, para na sequência dizerem: então o Daniel está desobedecendo esse edito. E o Senhor assinou esse edito e precisa cumpri-lo, porque esse negócio, a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogado. O rei ficou muito triste, como nós lemos aqui, chegou até a dizer para Daniel, no versículo 16, o teu Deus vai livrar você. Colocaram uma pedra quando lançaram Daniel naquela cova dos leões, como um selo de que ele seria condenado, e nessa hora em que a pedra foi colocada, certamente que aqueles 2 príncipes e os outros 120 presidentes saltaram de alegria, dizendo: agora ele morreu. Agora o sonho dele acabou. Agora ele foi arruinado e destruído e não vamos ver mais o rosto de Daniel.
Mas o rei, que gostava de Daniel, foi jejuar durante a noite pela vida de Daniel. E logo cedo, o texto fala no versículo 19 que ele foi às pressas na cova dos leões, e isso mostra a amizade, a proximidade que Daniel tinha com o rei. E ele falou com voz triste se Daniel havia sido livrado por Deus. E Daniel pôde responder que o Senhor havia enviado um anjo e fechado a boca dos leões para que não lhe fizessem dano. O Senhor está enviando um anjo adiante da sua vida para que possa ajudá-lo naquilo que você está enfrentando nesse momento na sua vida. Talvez você está passando por uma situação em alguma área da sua vida, ou você conhece alguém que está passando por essa situação e você pode compartilhar e ler com essa pessoa esse texto e dizer para essa pessoa: olha, assim como aconteceu com Daniel no passado, em que as pessoas ficaram com inveja dele e o lançaram na cova, assim também Deus, pensando que Daniel estava morto, assim também Deus tem poder de enviar o seu anjo, e Deus está enviando o anjo para lhe guardar e para lhe ajudar nessa situação. Uma pessoa que também passou por uma situação dessas, mas essa outra pessoa de fato faleceu, foi Lázaro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, a Bíblia nos conta que Lázaro era irmão de Marta e de Maria, e que ele adoeceu, faleceu. Jesus recebeu a mensagem de Marta e de Maria quando Lázaro ainda estava doente, pedindo que Jesus fosse visitá-lo para que orasse por ele, para que ele fosse curado. Mas Jesus disse para o mensageiro: eu preciso prosseguir a viagem e depois eu irei. Jesus apareceu na casa de Marta e de Maria quando Lázaro já estava morto há 4 dias, quando ele já estava sepultado e quando a pedra já tinha sido colocada na sepultura. E quando todos pensavam que não havia mais saída, Deus, o Deus Filho, que estava ali, o Senhor Jesus, disse: se creres, verás a glória de Deus. Então ele disse para Marta: aonde ele está? Mostraram o sepulcro. Então ele disse: removam a pedra. Então Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Tiveram que remover a pedra, assim como foi removida a pedra aqui da cova dos leões, e Daniel saiu ileso, e Lázaro saiu vivo. Assim também Deus está ressuscitando o seu sonho, o seu projeto. Talvez alguém ficou carregado de inveja, mágoa e te acusou de maneira indevida no seu local de trabalho, na sua escola, na sua igreja. Talvez você está passando por um processo de calúnia, de difamação, e a pessoa que lançou a calúnia, a difamação, muitas vezes está sendo movida por um espírito maligno contra a sua vida por causa da sua fidelidade a Deus. Assim como Daniel se mantinha fiel a Deus. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se orando a Deus. Intensifique a sua oração a Deus. Fortaleça a sua amizade, a sua intimidade. Fale para Deus: Deus, eu estou sendo acusado, eu estou sendo acusada de maneira injusta, porque essa pessoa, esse homem, essa mulher
está dizendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe tudo que eu fiz, tudo que eu faço, o Senhor conhece tudo, desde o meu levantar até o meu deitar. Justifica-me, ó Senhor. Deus, ele te justificará e ele derrubará a mentira, a calúnia, a difamação que foi levantada contra você pela inveja. O texto aqui pode ser resumido na inveja que esses 2 príncipes e esses 120 presidentes tiveram de Daniel. Daniel tinha um espírito excelente e eles ficaram incomodados, não aceitavam que um escravo, porque ele tinha vindo dos escravos para a Babilônia, e agora os reis medo-persas estavam dominando o espaço, mas o fato é que Daniel veio como um dos escravos, como um dos cativos de Judá. E ele estava ali se destacando. Talvez você entrou depois nessa empresa, entrou depois dentro dessa igreja em que você está trabalhando para Deus e Deus honrou o seu ministério, está ajudando você a crescer porque você tem fidelidade com Deus. E aquelas pessoas que não estão se dedicando, não estão fazendo a sua parte, porque todas as pessoas que são sinceras com Deus, que são verdadeiras com Deus, recebem a amizade de Deus. Mas assim como Caim foi orientado pelo próprio Deus para que não tivesse inveja de Abel, Deus disse para ele, quando você abre o texto de Gênesis, no capítulo 4, nós vemos ali em um dos versículos que Deus, quando o semblante de Caim decaiu, porque ele viu que o sacrifício de Abel foi aceito e o dele não foi aceito, Deus disse: por que você está com seu semblante caído? Se você fizer a coisa certa, por acaso você não será ouvido? Então, se você talvez está inquieto com o sucesso de alguém que está à sua volta, saiba que essa inquietação, ela é manifestação de inveja. Muitas vezes a inveja está dentro do nosso coração por alguma situação e nós não nos damos conta, nós não percebemos isso. Talvez aquela pessoa não tenha realmente todos os atributos e todas as qualidades que estão dizendo que ela tem. E talvez você tenha razão na sua avaliação. Mas se você está inquieto pelo sucesso de alguém, você precisa guardar um pouco o seu espírito, tomar um tempo com Deus para prestar atenção se o que você está pensando realmente é porque a pessoa não deveria estar ali, porque não tem todos os atributos e as qualidades para estar ali, ou se você não está sendo atacado pelo espírito de inveja. Preste atenção nisso porque a inveja destrói, a inveja mata. Jesus foi morto por causa da inveja. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, eles ficavam com raiva porque Jesus operava sinais e maravilhas e falava com autoridade que eles não tinham. Assim como Daniel aqui estava se destacando entre os príncipes e os presidentes, então eles ficaram indignados, não aceitavam aquela situação. Então, por inveja, eles procuraram criar leis para destruí-lo. Mas a fidelidade de Deus permitiu que Deus pelejasse por ele e essa permissão, Daniel foi lançado na cova dos leões por uma permissão de Deus. Qual o objetivo dessa aprovação? Permitir que o rei Dario visse uma manifestação poderosa de Deus e escrevesse no final uma carta, porque ele era o rei de todos os territórios até então conhecidos. Então aqui no versículo 25 ele fala: o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino
os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Persa. Essas são as palavras para você que está ouvindo esse vídeo, que ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim como Daniel prosperou, sendo fiel e mantendo seu relacionamento com Deus, você também prosperará.